o batismo. Vamos ler juntos então, mais uma vez aqui? O batismo não deve ser administrado aos que estão fora da igreja visível, e assim estranhos aos pactos da promessa, enquanto não professarem a sua fé em Cristo e obediência a Ele. Porém, as crianças cujos pais, ou um só deles, professarem fé em Cristo e obediência a Ele, estão, quanto a isto, dentro do pacto e devem ser batizadas. Nós vimos então que o batismo não deve ser administrado às pessoas que estão fora da igreja visível. E quem é aqueles que estão fora da igreja visível? Ora, eles são os que não professaram ainda a sua fé em Cristo, ok? Resumidamente é isso. Quem é que não pode batizar? Vamos lá, resumidamente. Quem é que não pode batizar? A pessoa que não professou a sua fé em Cristo, a fé verdadeira em Cristo. Por isso, quando alguém, por exemplo, chega à igreja, né, e falamos aqui da nossa igreja, Presbiteriana do Brasil, quando alguém chega de fora, ela faz a classe de catecúmenos, não é? E por que ela faz a classe de catecúmenos? Porque ela precisa ser instruída na verdadeira fé para que, tendo sido instruída, possa professá-la corretamente. Você se lembra lá que na grande comissão de Jesus aos seus discípulos, lá no final de Mateus, diz lá, né? Ide, pregar, anunciai o evangelho, ensinando aos homens todas essas coisas e também batizando. Então, é necessário que o discípulo de Cristo, ele aprenda a doutrina, né? Para professá-la, de fato. E nós temos classe de catecúmenos, né? Classe de catecúmenos nós temos justamente para ensinar aos iniciantes a fé verdadeira. Ainda mais dentro de um contexto de uma gama de religiões, uma diversidade de igrejas. E, infelizmente, cada um ensina uma coisa. Então a pessoa chega e fala, eu creio em Deus. Aí quando você vai pegar aquela fé que ela diz professar e vai ver o que é, ó, tá errado, tá tudo errado. Você aprendeu tudo errado. Então tem que se ter esse cuidado. E nossa catecúmenos aqui, nosso currículo, né, mais ou menos, é cerca de um ano, né, nosso catecúmenos todo, né, o nosso currículo. Estamos chegando no final dessa turma, né, que começou no início desse ano. Mas no início da igreja, na patrística, século II, século III, sabe quanto durava a catecúmenos ou a catequese? Para quem acha que um ano tá muito, 3 anos, durava 3 anos. Para alguém ser batizado. E é interessante que, posteriormente, depois do século III, século IV, a catequese ela cai em desuso. A Igreja Católica Romana, ela deixa de catequizar. E você vê que nesse período é que surgem as grandes heresias. Interessante. Nesse período o povo fica ignorante quanto à Bíblia. Então, quando você chega numa igreja, e essa igreja te ensina as doutrinas básicas da fé, o governo daquela igreja, você deveria, eu e você, agradecermos a Deus. Porque aquela igreja está nos conduzindo à Bíblia. Ela não quer que nós fiquemos ignorantes. Ela não quer que nós fiquemos, porventura, na mão de um líder que pode abusar da nossa fé. Como fazia a Igreja Católica Apostólica Romana. Abusava da fé das pessoas, né? As pessoas não tinham como examinar as escrituras. Era algo da elite clerical. E nem tinha a catequese. Então, ou seja, o povo não sabia nada. Então, um povo que não sabe nada é um povo facilmente dominado. Ok? A gente deveria reconhecer como bênção de Deus isso. Você chega na igreja, a igreja quer te ensinar, né? Mostrar o que ela crê como igreja. Para você saber muito bem onde você está chegando. Ao que você está se unindo. Então, isso é interessante. Então, quem é que não deve ser batizado? Aquele que não professou a fé. Então, como é que acontece na IPB, na Igreja Presbiteriana, que inclusive é a nossa igreja, né? Aqui local é presbiteriana, do Brasil. A pessoa chega, a pessoa faz a catecúmenos, uma vez que ela vem de fora, ela não conhece a doutrina, ela faz a catecúmenos, e depois deste período, ela é examinada pelo conselho, ela
ela é uma candidata ao batismo, a profissão de fé, ela é examinada pelo conselho, e então ela professa publicamente a sua fé e é batizada. Aí depois de publicar a sua fé, aí ela é batizada. Então podem ser batizados e devem ser batizados aqueles que professam a sua fé em Cristo, tá? Mas vamos lá. As crianças cujos pais, mesmo que sejam um só, pai crente, ou ambos, elas podem e devem ser batizadas porque elas estão dentro do pacto, né? O que a gente tem visto. E agora, caminhando para o final dessa nossa pergunta, a gente tem tratado ela já 2 terças-feiras atrás, né? Terminamos hoje. A gente vai para a questão número 8 do comentário do Gerardo Voss, que é a seguinte, olha só qual que é essa pergunta, e a gente vai desenvolvê-la aqui hoje, tá? Quais são as objeções comumente alegadas contra a prática do batismo infantil e como respondê-las? Então veja, nós vimos na terça-feira passada que as crianças devem ser batizadas, as crianças de pais crentes devem ser batizadas, e isso está fundamentado na doutrina do pacto de Deus com Abraão. Tá? O pacto de Deus com Abraão é estendido a nós também, tá bom? Estendido a nós, como Pedro pregou lá em Atos, né? Essa promessa que Deus fez a Abraão é para vós e vossos filhos, isso no Novo Testamento. Então, como a fé é do pai Abraão e da sua descendência, e como as bênçãos de Deus ao pai Abraão alcançam a sua descendência, então os nossos filhos devem ser batizados, assim como os filhos de Abraão eram circuncidados. Lembra que a circuncisão era o sinal do pacto da antiga aliança. Nós estamos no mesmo pacto que esteve Abraão. Ele é chamado nosso pai da fé. Então é o mesmo pacto, só que o sinal no Novo Testamento é outro, mas o pacto é o mesmo. Muda o sinal. Assim, por exemplo, hoje nós temos a Santa Ceia. No Antigo Testamento era o sacrifício. O sinal era outro, que representava Cristo morto. Agora é diferente, mas o significado é o mesmo. Tanto o Cordeiro Pascual significava Cristo morrendo, como a Santa Ceia aponta para a morte dele. Veja, é a mesma coisa. O sinal é diferente. Assim, a circuncisão simbolizava a purificação, como o batismo também. E já que a circuncisão era aplicada à descendência, às crianças, o batismo, por lógica e inferência, também deve ser. Ok? Mas nem toda a igreja crê. Nem toda a igreja crê que a criança deve ser batizada. E se levantam algumas objeções para isso. Nós vamos tratá-las aqui e respondê-las. Ok? Olha a primeira objeção. Para quem não crê no batismo infantil. Quem acha que criança não deve ser batizada. A pessoa fala assim, ó. No Novo Testamento, não há ordenança para se batizar criança. A pessoa vai levantar essa objeção. Qual que é a resposta? A resposta é a seguinte. Não é necessário haver a ordenança no Novo Testamento. O batismo infantil baseia-se no pacto de Deus com Abraão. As crianças receberam o sinal do pacto, circuncisão, nos dias do Velho Testamento. Por isso devem também receber o sinal do mesmo pacto nos dias do Novo Testamento. Qual é o sinal? O batismo. Se a posição batista, a posição que não crê em batismo infantil, os batistas geralmente não creem em batismo infantil. Se a posição batista fosse correta, que crianças não devem ser batizadas, porque no Novo Testamento não há nenhuma referência a isso, deveríamos esperar que houvesse no Novo Testamento uma ordenança específica para não batizar crianças, o que seria uma mudança da prática do Velho Testamento. Então veja só, você tem uma prática corrente no Antigo Testamento. Os filhos dos crentes israelitas são circuncidados. Aí tem anos e anos, séculos e séculos nessa prática. Aí os judeus se convertem, muitos judeus se convertem ao cristianismo. Aí o que eles pensam? Olha, como nós circuncidávamos nossas crianças, nós vamos agora batizá-las. Foi um movimento lógico, um movimento comum. Se não era para ser, o que deveria haver no Novo Testamento? Uma proibição. Vocês não devem mais batizar crianças, porque isso era uma prática veterotestamentária. Mas não há proibição. Então, o que é lógico é que a prática continua. Por isso não precisa haver na Bíblia, né, claro, no Novo Testamento que trata do batismo, nenhuma ordem
quanto a isso, porque é algo orgânico, continuou de maneira dinâmica no Novo Testamento. Só o símbolo que mudou, mas o pacto é o mesmo. Deu para entender isso aqui? Tranquilos? Embora não seja uma ordenança, Atos 2, 38 e 39 poderia ser uma base bíblica usada para a gente definir o batismo? Leia aí. Aqui, ó. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor Deus chamar. E aí eu lembro, quando eu estudei esse texto, que essa palavra filhos é criança uma palavra grega técnica. Criança de colo. Isso mesmo. Isso mesmo. Então, poderia ser Claro, ela é usada, a gente até comentou, acho que na aula passada, no nosso estudo passado, que esse texto, ele é usado, não, retrasado, né, quando deu os fundamentos bíblicos. Esse texto é usado para apoiar que a promessa feita a Abraão, em Cristo Jesus, onde o descendente de Abraão, que é Cristo, abençoaria as nações, está falando de Cristo lá, em Gênesis, e que em Cristo os homens devem se batizar, e essa promessa de batismo e salvação é para eles e as vossas crianças de colo, que a palavra grega aí, né, teknos, é criança de colo, tá filhos aí, mas a palavra grega é crianças que são carregadas, não é menino de 8, 9, mas criança de colo. Está falando de batismo e diz, essa promessa de batismo e salvação é para vós e vossos filhos. Então, perfeitamente. Perfeito. Pactou com Abraão, como era ele e a descendência, para nós também, nós e a nossa descendência. Tá bom? Outra objeção. Não existe exemplo de crianças sendo batizadas. É outra objeção. Outra objeção que nós encontramos. Não existe exemplo de crianças sendo batizadas. Então veja, qual é a resposta? É verdade que não há nenhuma prova positiva de crianças sendo batizadas, nem de não sendo batizadas. Não há nenhum texto positivo no Testamento mostrando o batismo de criança, não há. Mas também não há nenhuma prova positiva no Antigo Testamento rejeitando o batismo de crianças. Vamos lá. Semelhantemente, não há prova positiva no Novo Testamento, atenção, de que mulheres tomavam a ceia do Senhor. Ponto aí, olha aqui, vamos aqui comigo. No Novo Testamento, não há nenhum texto positivo falando que mulheres tomavam da ceia. E aí, mulheres não tomam da ceia? Porque não há nenhum texto. Ok, deu para entender? Se esse é o argumento, que não se pode batizar crianças porque não há texto positivo no Novo Testamento que fale disso, então mulheres não podem tomar Santa Ceia. Porque no Novo Testamento não tem nenhuma tomando. E nós não cremos assim, certo? Certo? Por quê? Porque do Cordeiro Pascual participavam todos os dentro da casa, inclusive as mulheres. Mas aí você está resgatando a doutrina veterotestamentária, assim como o pacto de Abraão, ele e os filhos dele eram circuncidados. Deu para entender? Ok? Esse é o ponto. Vamos lá? Algumas passagens, porém, são mais bem explicadas pela suposição de que crianças foram batizadas. Vamos abri-las ali? Diácono Luiz, Guilherme, abrem Atos 16, 33. Débora, 1 Coríntios 1, 16. E João, querido, Atos 10, 24 e 48. Olha aí esses textos. Primeiro, Atos 16, 33, que é o diácono Guilherme. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os perdões dos açoites, a seguir foi ele batizado e todos os seus. Perfeito, está falando do carcereiro, lembra? Foi ele batizado e todos os seus, ou seja, todos os da sua casa, é uma maneira de se referir àqueles que pertenciam a ele, todos os seus, ok? Vamos lá? 1 Coríntios 1, 16. Batizei também a casa de Estefanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Paulo está dizendo, batizei a casa de Estefanas. Então, a casa significa os seus familiares, ok? Vamos lá agora? Atos 10, 24 e 48.
No dia imediato que entrou em Cesareia, Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. 48. E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo, então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Então veja, Cornélio foi batizado junto com seus parentes, os da sua casa. Então veja, é possível supor que em todos esses grupos familiares, essas casas citadas, só existissem adultos sem crianças ou filhos pequenos. É uma possibilidade muito remota. Ainda mais aquela cultura que tinha-se muitos filhos. Então, é muito improvável que em essas casas todas não houvesse nenhuma criança. Mas as casas foram todas batizadas. Agora, preste atenção nisso aqui. Observação. Se o batismo de crianças não fosse um costume no início da igreja, deveriam haver referências de filhos de pais cristãos sendo aceitos na igreja apenas após chegar à idade da razão. Certo? Mas não há nenhuma referência a isso na Bíblia. Se as crianças não eram batizadas, elas deveriam sê-lo quando adultos. E a Bíblia teria relatos de filhos de crentes que não foram batizados na infância porque não podiam, mas agora estavam se consagrando a Deus porque atingiram a idade da razão. E não tem. O que você vê sendo batizados são pessoas gentias. São pessoas não judeus. Isso é interessante também. Ok? Vamos lá mais? Para uma outra objeção. Como o batismo é uma extensão do pacto, né? Que você tinha a circuncisão como um ato cirúrgico, né? De que a pessoa era separada. E lá no batismo não faz sentido não ter também, né? Um ato que tivesse esse simbolismo. Né? Então você tinha o batismo das crianças. Né? Perfeito. Com essa troca, né? Uhum. Se os gentios não podem mais se circuncidar, né? Porque eles estão fora do povo judeu, né? O batismo não faz muito sentido trocar esse ato. Né? Perfeito. É de fato assim, André. Bom, vamos lá. Uma terceira objeção. Crianças não podem entender o significado do batismo, o qual, portanto, lhes é inútil. Criança não entende o batismo, então para que batizar a criança? Não vai entender nada. Será que isso é realmente uma objeção válida? A resposta: Jesus tomou em seus braços crianças e as abençoou a pedido de seus pais. Está lá em Mateus 19, 13 e 15. Lembra que os discípulos tentavam impedir? E ele diz, não as impeçais. E diz lá que impôs a mão sobre elas e as abençoou. Então veja, a palavra grega significa criancinhas. É a mesma palavra grega de Atos lá, é a mesma palavra ali, técnicos, criancinhas de colo. Não crianças de 8 ou de 9 anos de idade. Isso não foi um batismo. É verdade que naquele texto não tem criança sendo batizada. É verdade. Mas veja só. Mas tem a ver com a questão do batismo infantil. Embora não seja um batismo lá, nesse texto, onde Jesus abençoa as crianças, tem a ver com esse argumento de que a criança não entende nada, então não precisa ser batizada. Veja só. Evidentemente, essas crianças eram muito pequenas para entenderem quem era Jesus, ou o que ele estava fazendo. Apesar disso, Jesus não hesitou em tomá-las em seus braços e abençoá-las. Quem pode dizer que esse foi um ato inútil, se elas não entendiam nada? Ou que não traria benefício às crianças? Como em toda a Bíblia, a fé dos pais foi aceita em favor dos filhos. Aí eu coloquei o texto de Marcos ali, que é daquela menina, lembra? A menina que Jesus traz da morte, Talita, cume, menina, levante. Foi o pai que foi rogar por ela. A fé do pai se tornou um benefício para a filha, como é comum na Bíblia. Né? Então veja, o ponto é, se criança não entende nada do que está acontecendo, por que levaram Jesus para abençoar e Jesus fez questão de abençoá-las, se elas não sabiam nada do que estava acontecendo? Então esse argumento de batizar não adianta porque a criança não sabe nada. Esse argumento não é válido. E outra coisa, mais ainda, se fosse assim, por que Deus colocou debaixo das crianças lá do Velho Testamento o selo da circuncisão? Fez as crianças sofrer lá o corte lá no prepúcio se elas não entendiam nada. Por que alguém lá entre os hebreus, entre os israelitas, poderiam dizer a Deus, Deus, por que você está fazendo isso com nossos filhos? Eles não sabem nada. Por que está cortando a pele, fazendo eles chorarem?
Mas mesmo assim é uma ordenança divina, ok? Só uma colocação, não sei se faz sentido. Se o batismo aplicado às crianças fosse errado, também o seria às mulheres. Porque o símbolo do Velho Testamento era a circuncisão. Perfeito. Perfeito. Né? Aham. O batismo ele é muito mais, usar a palavra da moda, inclusivo. Né? Perfeito. Até porque você está tratando de sociedades diferentes, culturalmente diferentes. A sociedade israelita, a sociedade do Antigo Testamento, é patriarcal. Ela é representada pelo homem. Então, quando o homem é circuncidado, a família toda dele está nele. Nós vivemos em um contexto diferente, culturalmente diferente. O contexto do Novo Testamento é diferente, né? Vai envolver a igreja, envolve gentios. E claro, o cristianismo, apesar de ser a continuação do judaísmo, ele é superior. Ele é superior, claramente. Então ele traz benefícios às mulheres que o judaísmo, aquela sombra, não trazia. Mas tem esse aspecto também, de cultura diferente. Então, perfeito, certo? Maravilha. Tudo bem aí? Vamos continuar então? Olha só, caminhando para o fim aqui. Outra objeção. Os batizados na infância, em sua maioria, crescem e tornam-se ímpios, ou meros crentes nominais. É uma objeção que as pessoas levantam também, os contra o pedobatismo, né? Que é o batismo de criança. Ó, não adianta batizar, porque se batizar agora a criança não entende nada, vai crescer e vai sair da igreja. Olha, não necessariamente uma prova, né? Eu sei que aqui tem várias, né? Eu fui batizado quando criança, eis-me aqui, né? Eu imagino que os irmãos também, né? Marcelo, Heloísa, João, Felipe também, não é isso? Muita gente aqui foi batizado quando criança, Daiane, todo mundo está aqui, certo? Então, e outra coisa, olha só como a gente responde também. Não há provas de que isso seja verdade, que todo mundo batizou como criança vai embora depois que... Que isso? Agora veja, não existe estatística precisa que prove nenhuma dessas alegações. Muitos dos batizados na adolescência ou na vida adulta, depois também se revelam pessoas ímpias e meros crentes nominais. Né? Você já viu gente se entregando, entre aspas, a Deus, sendo batizado e depois se perdendo. Em Atos tem exemplos disso, né? Lembra daquele homem lá que pediu aos apóstolos lá que fosse batizado e depois tentou comprar o dom apostólico? Ele foi batizado depois de adulto, depois mostrou-se ímpio. Então você vê que isso acontece, não é batizou como criança porque não sabia o que está acontecendo, vai se perder. Não tem nada a ver, isso não pode ser provado, tá? A objeção é falsa. E se a doutrina da igreja é muito forte, os pais não são bons? Em que sentido, Vitória? Por exemplo, Como? a pessoa chega na igreja, segue a doutrina, que muitas vezes não é forte, aí chega em casa, vai ter que ver os pais, por exemplo, agindo contra o que está escrito na doutrina. Tá, mas aí a pergunta seria o que propriamente? Aí a criança, ela realmente vai ficar ligada ao pacto até a morte, ela não vai ter possibilidade de se desviar e ir para o inferno. Tá, veja só, a gente está falando de crianças que nascem, quando a criança nasce dentro do pacto, ela nasce na casa de ambos pais crentes ou um deles crente. Então essa criança ela nasce no contexto do pacto, da aliança, mas ela precisa necessariamente ter ou ambos os pais crentes ou um pai crente, ok? Se ela tem pais que são crentes nominais, mas não são verdadeiramente crentes, ela não nasce num contexto do pacto. Porque o pacto é de Deus com o seu verdadeiro povo. O povo que crê nele verdadeiramente. Agora, claro, quer dizer que essa pessoa que nasceu na casa de pais não crentes está condenada? De forma alguma. Deus salva pessoas dentro de famílias não cristãs. O meu pai, por exemplo, foi salvo dentro de uma família não cristã. Os meus avós não eram crentes. Ok? Mas meu pai não era um filho da aliança. Ele não nasceu numa casa de crentes, entendeu? Eu já sou um filho da aliança. Por quê? Eu nasci na casa do meu pai, que já era crente com minha mãe. Ok? Deu para entender então? A igreja pode influir não, tipo assim, forte, que há algumas igrejas que não têm a doutrina tão forte. Influenciar em quê? A pessoa desviar, a pessoa
Condenação da pessoa. Aí veja, vamos basear lá na eleição. Se a pessoa é eleita, ela permanecerá. Ela não vai ficar numa igreja que é errada. Agora, se ela não é eleita e ela for numa igreja que tem doutrina errada, ela, como não eleita, ela vai crer naquelas coisas erradas. Vai continuar lá e a condenação dela é certa. Agora, uma pessoa, lembra que antes de tudo há a eleição. Então, um eleito nunca se perderá. E dentro do processo da história, esse eleito, ele se deparará com a verdade e vai segui-la. Então, se ele estiver na igreja errada, ele vai deixar aquela igreja errada e vai procurar uma igreja certa. Então, não há chance nenhuma dele se perder, uma vez eleito. Agora, se ele não for, ele vai acreditar na mentira e, obviamente, ele vai dar continuidade na vida dele longe de Cristo. Tá bom? Ok, irmãos? Tranquilos aqui? Maravilha? Terminando, então. Essa aqui é a última objeção, né? E nós terminamos. Em cima da hora. O batismo infantil é uma superstição católica romana. Diriam alguns. Foi a Igreja Católica Romana que começou a batizar crianças. Daí isso não tem nada a ver conosco. É de fato assim? A resposta é a seguinte. Obviamente, o fato de a Igreja Católica Romana praticar o batismo infantil, ali não está dizendo que ela inventou isso, mas ela faz isso. Veja, o fato da Igreja Católica Romana praticar o batismo infantil não prova que ele seja errado. Por que não prova? Olha, simples. A Igreja Romana também aceita a doutrina da Trindade, da deidade de Cristo. Ela acredita que Cristo é Deus e outras verdades do cristianismo. Apesar da Igreja Católica Romana ser uma seita, porque ela mistura verdade e mentira. Mas ela crê em algumas coisas que nós cremos. E nem por isso a gente vai achar errado porque ela crê. Ok? Aquilo ali que ela crê está certo. Certo? Olha só. Na verdade, a prática do batismo infantil existiu na igreja e pode-se provar sua existência bem antes do aparecimento dos erros e superstições caracteristicamente católico-romanos. Século II, século III, você tem relatos, né? Irineu, Tertuliano, Orígenes. Você tem relatos desses teólogos, historiadores, de batismo infantil sendo praticado nos primeiros séculos da igreja. Antes mesmo da igreja católica, no século IV, né? No século IV, ser o cristianismo ser no século IV por Constantino, declarado religião oficial do Império. Né? Primeiro foi legalizada, né? Religião legalizada em 313, se eu não me engano. E lá para 380, o cristianismo, idos de 380, acho que foi 83, 84, o cristianismo é oficializado, religião oficial do Império. Aí começa a Igreja Católica Romana a batizar crianças. Mas antes disso, já há testemunho dos pais da igreja, né, final do século I, século II e III, de crianças sendo batizadas. Né? Então não é uma invenção da Igreja Católica. Já acontecia já. Tá? Aliás, se eu não me engano, Orígenes, ele fala, né, deve-se batizar crianças a exemplo da prática apostólica. Há um dos livros os escritos de Orígenes, não sei se é a homilia dele de Levítico, um negócio assim, eu li há um tempo atrás, que ele fala, deve-se praticar o batismo pelo exemplo apostólico. Então, a ideia é de que isso acontecia na igreja cristã desde os primórdios, ok? Então, essa objeção também, ela é nula, tá certo? Bom, nós terminamos aí, irmãos, e na próxima terça-feira nós veremos o seguinte, pergunta 167, como devemos tirar proveito de nosso batismo? Né? Nós que fomos batizados, né? Talvez alguns aqui, não sei, serão batizados, como é que nós tiramos proveito do batismo, desse sacramento?